Senso, ou estrito senso, que é um mestrado e doutorado estudando neurociência, estudando o comportamento do cérebro humano, e você se torna um pesquisador em neurociência que pode ser em várias áreas. Eu estou falando de dor, mas existe neurociência para o comércio, neurociência para todas as áreas do conhecimento humano, está envolvido o cérebro. Deixa eu fazer uma pergunta. Normalmente, se fala em fisioterapeuta, a pessoa pensa que ele é um massagista graduado. Acho que muito mais do que o massagista, pelo jeito, né? Muito mais. Essa é a nosso calcanhar de Aquiles. Chamar um fisioterapeuta de massagista, meu Deus do céu. Mas é muito mais. Mas a gente entende que a população que pensa assim, pensa no autocuidado, pensa no conforto que a fisioterapia proporciona. Mas a massagem é só uma ferramenta dentre as várias que o fisioterapeuta tem. Então ele tem um recurso dos aparelhos, que pode ser um aparelho que emite luz, que emite ultrassom, que é a vibração, que emite calor, a gente vai usar na hora certa. Ele tem as técnicas que vão gerar o movimento correto para inibir a dor. Tem a avaliação, que um fisioterapeuta que não sabe avaliar, ele não vai poder tratar da melhor maneira possível. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu estava um dia em Brasília, lá no parque, andando, sempre quando eu vou a Brasília, eu gosto de dar aquela volta. Uma que é 4 km e 8, outro 9,6, outro acho que é... Não, é 6 e pouco, outro 9,6. Aí eu já tinha dado aquela volta 9,6, mas até um pouquinho. Eu ando um pouco, depois corro. E nós fomos fazer uma massagem ali, lá no dia fisioterapeuta, tinha massagista. E um deles lá falou comigo que ia andar na minha, eu falei, não, você não vai andar não, aqui eu não. Não, eu faço todo mundo comigo, não. Aí quando eu falei com ele, eu falei, já pensou, se no meu caso você fizer uma barbeiragem, eu ficar paralítica todo sempre, e como é que eu prego, como é que vão ficar aquelas pessoas, pastor, vamos parar com isso aqui, Deus me perdoe, no senhor eu não vou trepar nas costas não, já vou eu colocar a mão. Mas esse negócio da pessoa caminhar nas costas dos outros, colocar o peso dentro, não é perigoso? É perigoso, sim. Então, se você for procurar um profissional que faça qualquer mobilização com o seu corpo, que esse profissional seja credenciado e, de preferência, um fisioterapeuta. A gente tem manobras como quiropraxia, que é uma das áreas da fisioterapia, a osteopatia. A quiropraxia é muito utilizada nos Estados Unidos. Sim. No Brasil, o profissional responsável pelas manobras quiropráxicas e osteopáticas tem que ser um fisioterapeuta graduado. E você imagina que há uma escassez de fisioterapeuta no mercado. E aquela que eu vi o médico fazer isso, foi fazendo um carinho de Nossa Senhora, depois que ele virou o pescoço dela, deu um grito. Não é perigoso isso? É também perigoso, por isso que tem que ser um fisioterapeuta e não pode ser uma brincadeira de corredor, ou na casa, ou dar um susto. O fisioterapeuta só faz essa manobra, a cavitação ou o thrust, que a gente chama tecnicamente, se for necessário. Obviamente, quando você sente o estalar da sua vértebra, o sistema nervoso nosso ele tem dois alarmes. Um alarme que a gente chama de simpático, que é do estresse, e um alarme do parasimpático, que é do relaxamento, quando você está bem. E esse estalar te proporciona esse relaxamento, mas ele tem que ser feito com uma rigorosa avaliação. Doutor Renato, eu vi um vídeo da rádio com um rapaz para mim, um japonês, falou assim, olha, pelo sotaque deve ser o pessoal lá do Vietnã. Eu não sei, na Ásia tem tantos países, é difícil, é difícil de notar. O cidadão vai dobrar e só dobra até, vamos dizer, um pouquinho abaixo do joelho. Aí esse cidadão, que tinha uma clínica grande, não sei se eu vi esse vídeo, ele pega uma madeira e com um martelinho ele vai batendo aqui na coluna e o cidadão dobra-se depois. O que é isso? Está me dando uma oportunidade de... Eu estou tentando abrir para o pessoal fazer as perguntas. Eu sei disso, uma oportunidade de tirar esses mitos em relação às técnicas de terapia manual ou de fisioterapia. Esses vídeos, eles, na maioria das vezes, não têm uma comprovação de evidência. Então, as pessoas chegam no meu consultório, às vezes, querendo algo parecido, e não é necessário isso. Se você vai num profissional, ele te causa dor, para essa dor te melhorar, ele não está fazendo uma técnica científica. Você procura um fisioterapeuta, ele vai ter técnica, manejo de aliviar a sua dor com o movimento correto, achando o gesto
que te alivia. Mas eu vi, logo em seguida, você não pôr a mão no chão, que não punha. Uma outra mulher teve que ser 2 vezes. Pelo jeito, volta mais um pouquinho, deita de novo aí. Louco, vou dar mais 2 o martelo de borracha com um pedaço de pau mesmo, assim, pá, pá, pá. Aí vai agora, a mulher foi. Então, e o senhor lembra que eu falei que a dor, ela é produzida no cérebro? As limitações de movimento também são produzidas no cérebro. Nós chamamos isso de cinesiofobia, medo de se mexer. Então, muitas das vezes, essa martelada é o estímulo cognitivo que o cérebro precisava para ela achar que se mexer, que o que estava bloqueando ela deixou de bloquear. Na verdade, ela não tinha um bloqueio. E aquela técnica apenas fez com que ela tivesse um pouco mais de coragem. E, de verdade, essas técnicas merecem a preocupação. Se for mexer na sua coluna, procure um fisioterapeuta. Olha, o pessoal já está fazendo perguntas aqui, deixa eu pegar as perguntas aqui, eu não peguei uma que agora desapareceu, depois eu pego ali. Por que fazer fisioterapia pulmonar? Por que fazer fisioterapia pulmonar após ter Covid-19? O Covid é um vírus que a gente chama de promíscuo. Ele não tem uma preferência mais só pelo pulmão, ele vai para todas as células do corpo. E hoje a gente sabe... É um pervertido, ele não tem mais uma opção de atacar apenas uma região. Então, as síndromes pós-Covid ainda estão desconhecidas. Certamente a fisioterapia tem um trabalho importantíssimo. Antes de responder essa pergunta, eu represento o Conselho de Fisioterapia no Rio de Janeiro, eu mando um abraço para o meu presidente, Dr. Willen, e nós fizemos um pedido ao governo estadual, municipal e federal para aumentar o número de fisioterapeutas para tratar dos pacientes respiratórios. E se você consegue dar alta à fisioterapêutica no hospital e depois você consegue se manter em contato com o fisioterapeuta, você evita que haja qualquer dano. Por exemplo, uma recidiva, que esse paciente acredite que está piorando sem estar piorando. Você tem ali um contato com um profissional que vai poder te orientar e usar os instrumentos que te fortalecem. Então nós temos como fazer exercícios respiratórios para que tanto a força muscular quanto a expansão pulmonar que foi prejudicada pelo tempo no leito, pelo vírus, volte ao normal. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. É grande o número de pessoas que são entubadas, sedadas e não voltam mais. Infelizmente. E é grande o número dos que voltam e ficam com sequelas pulmonares, porque depois ficaram curados, mas ficaram com sequelas. É grande. Como eu disse, por esse vírus não ter uma preferência celular, nós temos sequelas até mesmo de memória ou encefalites. Então, sim, a pulmonar é uma sequela, mas há sequela em outras partes do corpo. Vocês devem lembrar da chikungunya, né? Que era um vírus também que deixava uma dor durante muito tempo. Alguns pacientes estão reclamando dessas dores. A perda do cheiro, a perda do paladar, depois que sai da Covid, agora, no caso. Chikungunya é só a dor muscular principal. Eu fui no Nordeste na época, lá em Pernambuco, foi uma verdadeira praga lá, o pessoal não falou, mas então a médica contou para não, mas que está muito grave, porque nós somos proibidos de dar o relato completo. Falou em off pra gente. E numa reunião eu tive lá mais de 200 pessoas que estavam com problema de sequela de chikungunya. É muita dor. E aí essas pessoas simplesmente depois da oração, a maioria ficou curada. Está tudo filmado isso aqui, mas ficou boa mesmo. E a pessoa estava 4 anos andando com defeito. E até um médico disse para mim, não sei se procede isso aí, foi só mencionou, o problema da chikungunya é que ela vai subindo, chegar no pulmão acabou o negócio. Ela vai atrofiando os músculos. E eu falei assim, não, eu vou lá ajudar o pessoal. Tanto a zika, mas lá era mais chikungunya. O negócio ficou bravo mesmo. Quer dizer que tem gente sofrendo, acabou o Covid, mas está com sequela. Como uma explosão, o barulho está sendo agora, mas a sequela da explosão virá. Então a gente ainda não sabe quais são essas sequelas, por isso que é tão importante o senhor abrir esse espaço para a gente falar de ciência, para a gente falar de pesquisa, falar que é importante o Brasil ter esse investimento em saber como lidar com esses novos casos. É uma novidade para todos nós, como será o pós-Covid.
Pois é, mas aí Deus vai ajudar a gente, nós vamos resolver isso. Certamente. E que não fizer lá, você manda para a igreja, que nós temos o maior prazer de receber. E que nós não pudermos também, que a pessoa não tem fé, eu vou mandar para o fisioterapeuta. Muito obrigado. No seu caso aí, você precisa mesmo de um profissional. Aí diz assim, doutor, qual procedimento o senhor indica na eletroterapia para tratar a coluna lombar, para não precisar de fazer uma nova infiltração? Oxe, essa dor deve ser uma dor crônica, porque ela está referindo à infiltração. Então é uma dor que já tem que jogar um analgésico dentro da coluna, e esse analgésico ele só vai durar por um curto espaço de tempo. Eu não vou falar que eletroterapia é a melhor sem poder te avaliar de perto. O que eu vou dizer é, o que a evidência científica diz hoje é que o exercício físico, ele é o melhor manejo de dor para dores da coluna. Então se mexa, ainda que você tenha receio de voltar a ter dor, ficar parado, ficar imóvel é um prognóstico para a dor piorar. Então se mexa o máximo possível e, se puder, procure um fisioterapeuta o quanto antes, que ele vai poder te responder após uma avaliação. Tá bom. Alguém está perguntando aqui, o que causa dor no nervo ciático? São várias as causas, tá? Eu vou falar das duas mais comuns. A primeira talvez seja a hérnia de disco, que esse nervo ciático, pense comigo que você tem a sua coluna, ele é um ramo da sua medula espinhal que vai dar informação lá para a ponta do seu pé. Então, se esse ramo, como um canal de um rio, está obstruído, a informação não vai chegar no seu pé. Mas ele pode ser obstruído por uma hérnia lá na coluna, como no caminho. Pode ser um músculo na região do glúteo que está muito tenso, e se a gente percebe que é isso, o fisioterapeuta, com a mobilização, consegue liberar esse músculo e desobstruir o nervo. Essa então nem sempre pode ser que talvez ele esteja sendo comprimido por uma parte comprimido por um músculo que está trabalhando a mais do que os outros. O corpo tem que trabalhar em harmonia. E uma avaliação simples do fisioterapeuta faz esse diagnóstico diferencial. A Ana da Bahia está perguntando, é possível inverter a diástase após muito tempo? Tem exercício que ajude? Duas perguntas. Ajuda sim. Então você pode reforçar o trabalho abdominal, tá? Então a diástase geralmente pós-gravidez, né, pós um parto, uma cesárea, pode ter uma anatomia diferente na região abdominal. Com fortalecimento você melhora, mas é muito importante que você tenha a diferença do que é uma alteração anatômica para uma alteração funcional. Às vezes você tem uma alteração anatômica que não te causa um problema funcional. E a fisioterapia está muito preocupada com essa disfunção. Mas se for disfuncional, procure um fisioterapeuta, tem como melhorar sim. Essa pergunta aqui me surpreendeu. Rita de Cássia Santos pergunta o seguinte, instalar todo o corpo faz mal? Eu só sabia que instalar os dedos. Quer dizer, o que é instalar todo o corpo? Instalar todo o corpo é porque toda articulação ela pode instalar, que é o cavitar. O instalar, pensa em você no plástico bolha quando estoura. É isso que acontece na sua articulação, a grosso modo. Você tem um líquido e uma quantidade de ar mínima, e quando você mexe rapidamente as articulações, esse ar sai e faz um barulho. Isso eu fazia muito quando era menino, depois eu parei. E pode fazer mal isso? Pode fazer mal porque você pode estar instalando o que não precisa. Então, o estalo, ele pode ser necessário depois de uma avaliação. E geralmente a gente tem o hábito de instalar as mesmas vértebras, os mesmos dedos, as mesmas articulações. A gente quase fazia campeonato entre meninos que instalavam mais alto, né? Tem gente que mexe o pescoço. E... Não, isso aí uma vez eu vi uma pessoa fazendo muito isso, e eu estava caminhando para o exercício, depois de ter caminhado, eu faço alongamento antes e depois. Aí eu fui fazer, mas deu uma dor, eu falei, nunca mais, aí eu parei. É bom dizer que o corpo é muito inteligente. Então, se ele precisar instalar por algum motivo, você se mexendo já vai acontecer. Só não deixe isso virar uma brincadeira de casa ou alguém que quer subir nas suas costas. Se quiser fazer a quiropraxia ou a osteopatia... Vamos que subiu, eu queria andar. Não deixa. O senhor foi muito imprudente não deixar. Faz isso comigo. E o outro colega, não, já andou na minha, eu falei, anda outra vez, na minha eu não. Aí quando eu expliquei quem eu era... Tem muita vida pela... Vamos parar aí. Doutor, existe risco pós-quiropraxia? Por isso que a gente está conversando que tem que buscar um profissional
que ofereça quiropraxia e seja um fisioterapeuta? Quando eu era pequeno, tinha muito dentista prático, não estudou odontologia, mas tratava o dente, extraía e podia causar problemas. Sabe que um dia desse, um dentista meu em São Paulo, ele falou comigo: olha, se a sua secretária não viesse aqui, ela ia ficar aleijada. Eu falei: por quê? Porque ela ia tirar o siso, qualquer dentista vai dar anestesia e puxa. Mas eu tirei uma radiografia, ele estava, esse nervo que faz ficar igual de derrame, assim, ele tinha mordido o. Eu tive que abrir aqui, levou muito tempo a abrir aqui, tirar pedaços, era com carinho, mas o outro qualquer ele ia puxar o negócio. É a diferença do profissional e do amador, né? Pois é saber aonde bater, ter prego e parafuso, ferramentas as pessoas têm, mas saber como usar. A fisioterapia é uma ciência com 5 anos de graduação, com pós-graduação, com as especializações. Então a sua saúde, que é algo tão importante, não coloque na mão de um prático ou de alguém que não sabe o que está fazendo. O Lucas Nascimento de Minas está falando o seguinte: a má postura pode causar dor na coluna? O que pode melhorar a postura? Excelente pergunta. A postura, quando você ouve falar na palavra, já dá uma vontade de se ajeitar. Só que isso... Você não falou que me viu me ajeitar. Você se ajeitou. A verdade é que o corpo é inteligente, não existe uma postura correta. A postura errada é aquela que se permanece por muito tempo. Então, se você pode, essa cadeira é muito confortável, eu posso me mexer, eu posso botar meu pé para um lado, meu pé para o outro. Então, eu estou tendo várias posturas ao longo desta conversa. Isso é o ideal. Então, você ficar tentando manter uma melhor postura vai gerar aquele gatilho para o cérebro de que você tem que se vigiar. E a hipervigilância é um motivo de dor. Quando você distrai, você esquece que não está doendo. Então, não existe uma postura ideal, mas, obviamente, faça uma avaliação com o fisioterapeuta. Você pode ter uma parte do corpo muito fraca, que precisa ser fortalecida. E a RPG ajuda nisso. RPG ajuda. O mais importante, a fisioterapia, para funcionar, tem que ser fisioterapia. Aí pode ser o RPG, a quiropraxia, a osteopatia, o Mackenzie, são vários métodos, mas o fisioterapeuta bom, ele sabe que método vai utilizar. Teve outro Espírito Santo, cidade não tinha um pavimento, tudo é terra batida, abriu-se um ginásio, eu estava no ginásio, nós íamos fazer física com o professor Arão, acho que era Arão, e ele então ensinava para a gente ficar todo mundo de pé, assim, primeiro vocês têm que estofar o peito, nós tínhamos que estofar o peito assim, levantar a cabeça, encolher a barriga, agora vamos caminhar. E se não fosse, ele gritava lá. Eu acho que seria a postura certa para você caminhar? Não existe a postura certa. Não existe. Porque isso, de novo, causa vigilância. Então, de repente, para alguns, ficar nessa postura é um momento, um gatilho de dor. O melhor é falar, vamos caminhar. Porque tem pessoa que já está tudo tortinha, acho que não vai ajudar, não é um RPG? Essa prévia tem que ser feito, talvez dentro de uma clínica, em algum local, mas talvez você iniba as pessoas que não conseguem caminhar com essa boa postura. Estou te falando, e o caminhar anos, que é importante. Esse professor já existe a gente. Há 60 anos, quem tinha uma hérnia de disco, missionário, era enfaixado com gesso. E hoje a literatura científica está mostrando que se você tem hérnia de disco, o bom é fazer corrida. Olha como a ciência muda e o pensamento muda. Essa informação era uma informação antiga. Eu não sei quando é que a gente poderá receber o senhor de volta aqui, mas a conversa está muito boa. Que bom, querido. Aí, última pergunta agora, Dilma Alves. Meu corpo dói quando trabalho e quando estou de folga, me sinto bem. Será isso preguiça? O que é isso? Será preguiça? É alergia ao trabalho? Mas ela tocou num assunto importante. Existe na fisioterapia a fisioterapia do trabalho, que basicamente trabalha com ergonomia. Eu estou vendo a sua equipe que está aqui nos bastidores, todos satisfeitos, felizes, e ter um trabalho onde você volta para casa tão bem quanto chegou, ou melhor, é fundamental. E tem trabalhos, infelizmente, que têm condições insalubres, as pessoas não têm o conforto necessário, e eu posso entender ela. Talvez esse trabalho esteja exigindo demais dela. E algumas empresas têm que pensar na fisioterapia do trabalho, na ergonomia, para trazer qualidade e satisfação
para os seus trabalhadores. Nós vamos lhe passar depois as novas perguntas, é isso? Eu respondo. O senhor pode com certeza acertar com a nossa irmã aqui? Ou ela passa para você também o endereço das pessoas. Eles podem entrar no meu Instagram Como é que e perguntar. Como é que é Renato de Paulo PhD. Tudo junto. Renato de Paulo PhD. Eu respondo um por um. Podem ficar à vontade. Então vocês estão aí convidados. Agora eu queria que o amigo convidado a procurar o Dr. Renato. De que ele poder vem cá, principalmente falar de ergonomia, que eu acho que é um assunto importante. Deixa eu falar com você agora sobre a fé. Eu vou colocar aquele videozinho daquelas pessoas nas minhas reuniões que foram curadas. Cada dia a gente coloca um, eu tenho centenas dele, graças a Deus. Me estou há 50 anos, correndo o Pai de Norte a Sul, Leste a Oeste, e Deus abençoando. E depois eu quero fazer oração com você. Vamos agora a esse momento maravilhoso. Tenho Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. O que aconteceu com você? Eu tenho 6 aparelhos na coluna. 6 aparelhos? Tenho. E vou fazer outra cirurgia. Está marcado para o dia 6. Você já fez quantas cirurgias na coluna? Fiz uma, vou fazer a segunda dia. A primeira foi 6 aparelhos. 6 pinos na coluna. 6 pinos. Por que você pôs esses pinos? Porque eu caí no trabalho e machuquei. Glória a Deus. Caiu no trabalho e machucou e teve que colocar 6 pinos. O que você não podia fazer? Por que você não fazia isso? Muitos anos, 9 anos. Ah, traz ela aqui em cima, aqui. Tá emocionada, Helena. Tô. Você caiu há 9 anos no trabalho? Caí no trabalho. E que trabalho que era esse? Trabalhava na prefeitura de Campinas, trabalhava em creche, tropecei e caí. Tropeçou e caiu, aí fez uma cirurgia. Coloquei 6 pinos e 2 placas. E você com esse espinho e a placa e não podia se abaixar? Não. Doía muito? Doía. E agora? Agora não tá doendo. Então abaixa em nome de Jesus. Aí, pessoal. Glória a Deus! Depois de 9 anos, Helena está livre do problema na coluna. Já esta irmã sofreu por 10 anos sem poder levantar o braço. Você não fazia isso? Não, Quanto tempo você vem com esse mal? eu tenho uns 10 anos. 10 anos? Não podia levantar o braço. Olha que coisa linda, palmas para Jesus. O que aconteceu com a senhora? No joelho, sabe? Eu tirei uma mama também, não consigo levantar esse braço. Ele levantava o braço. Até que altura você levantava? E agora? Agora vai. E a artrite só tinha que andar com essa bengala? Tem que andar, porque senão eu caio. Imita como é que a senhora andava para nós. Andava assim. Agora presta atenção. Lá na minha roça, aqui em Minas é diferente, terminou o trabalho, a gente põe enxada nas costas, não é isso? Segura assim, vai para casa andando agora. Terminou o trabalho, vai em nome de Jesus. 2 minutos. Volta aqui. Vem andando, já está andando bem. É, Jesus. História linda, hein? Um acidente de carro, Quanto tempo? faz uns 15 anos mais ou menos. 15 anos. De lá para cá, como é que ficou o seu braço? Perdi 80%. A mobilidade? Tá. A senhora não levantava ele? Até que altura a senhora levantava? E agora? Também não vinha para trás. Vira para lá, vira para lá. Ah, não ia para trás? Até onde que ele ia antes? Até em que lugar? Deus. Eu tinha um caroço aqui, eu nunca tinha falado nem pra minha mãe. Agora, graças a Deus, ele sumiu. Você está chorando porque ele foi embora? Graças a Deus. Mas de tristeza ou de felicidade? Foi embora, tá chorando? Que momento, pessoal! Eu sentia muita dor nos ossos, 1 minuto. nas juntas das pernas. Às vezes eu tenho medo até de sair para fora, de noite levar água para o cachorro. Como é que a senhora andava com esse... Estava quase arrastando. Eu tinha uma dor desse lado, que eu fui operada da vesícula, a dor desapareceu aqui, glória. Mas Deus está operando você hoje. Como é que você andava? Eu estava arrastando assim, meu marido ficava falando, você tá, nossa, você está quase aleijada. Meu marido falava, você está quase aleijada. Agora ele vai falar assim, chegou... Jesus. Agora você vai dizer assim, como é que é o seu nome? Iracema. Iracema, você virou uma menininha, Iracema. Iracema de Jesus, anda bonitinho agora. Olha aí, pessoal. A vida muda com Jesus, amém? Amém.
Toda a glória seja dada àquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Senhor é fantástico, né, pessoal? Vamos falar o que é verdade. Deixa eu fazer uma oração com você que precisa de uma ajuda agora. Eu vou clamar aos céus para Deus te abençoar. Tudo a cabeça, fecha os olhos e te dá um pouco da vida que abençoe o seu Senhor. Pai, eu venho agradecer a Ti por tanta bondade que nos dá o poder de transmitir a Tua palavra. Ao doutor Renato de Paulo, o poder de curar pela ciência. Tudo vem de Ti, Pai. E eu peço agora, toque em todos que estão sofrendo. Cura nesse momento. Unge essa água que vão beber. Em nome de Jesus eu digo, todo mal sai, em nome de Jesus. E você diz amém. Doutor Renato de Paulo, muito obrigado por ter vindo. Quando puder, volte a casa. Estará com as portas sempre abertas para te ajudar esse povo que precisa. Muito obrigado. Foi uma honra poder falar um pouco da fisioterapia, da minha paixão pelo cérebro e pela essa criação divina que é o corpo humano. É um prazer. Muito bem. Olha, amigos, nós vamos hoje 7 horas da noite no SOS da Fé. Começa às 19 horas até 10h30. 18 começa o show da fé. Depois é ao vivo, 3 horas e meia. Deus abençoe e até amanhã.